O lago era bonito demais para ser evitado. Água clara, margens limpas, cercado por árvores altas que refletiam na superfície como um espelho. Nos dias quentes, a brisa vinda dali parecia um convite natural. Um lugar perfeito para nadar, descansar, ficar, mas ninguém entrava. Não havia placas de perigo. Não havia histórico de afogamentos recentes. Não havia sujeira, nem cheiro estranho. O lago simplesmente ficava vazio. Famílias faziam piquenique à sombra. Casais caminhavam pela trilha ao redor. Crianças corriam, jogavam pedras na água, observavam os peixes se moverem perto da superfície. Mas ninguém molhava os pés, nem mesmo nos verões mais quentes. Se alguém perguntasse o motivo, recebia respostas vagas. É fundo demais. A água é gelada. Não é seguro. Nenhuma convencia. O curioso era que o lago não era isolado. Ficava próximo à cidade, fácil de acessar, bonito o suficiente para virar ponto turístico. Ainda assim, nunca foi divulgado, nunca foi promovido, nunca foi oficialmente proibido. Ele apenas permaneceu assim, intocado. Pessoas passavam horas ali. Observavam o reflexo do céu, o movimento lento das folhas sobre a água, o silêncio confortável que só lugares naturais costumam oferecer. E mesmo assim, algo as impedia de entrar. Havia uma regra não escrita. Podia sentar, podia observar, podia ficar, mas não podia atravessar a linha invisível onde a água começava. Quem quebrava essa regra sentia primeiro uma estranheza leve, um arrepio, uma sensação de estar sendo observado por baixo da superfície, como se a profundidade estivesse atenta. Poucos tentaram nadar, e todos saíram rápido demais, não gritando, não em pânico. Saíam confusos, pálidos, com dificuldade de explicar o que havia acontecido. Diziam apenas que a água parecia errada, não suja, não pesada, errada. Com o tempo, as tentativas cessaram. O lago virou paisagem, um detalhe bonito da cidade que ninguém incluía nos planos. Até o dia em que um homem resolveu entrar, não para nadar, não para desafiar histórias, mas porque percebeu algo que ninguém havia ligado antes. O lago não afastava as pessoas. Ele devolvia, e aquilo que era devolvido nunca voltava exatamente igual. O lago não tinha nome oficial. Nos mapas mais antigos, aparecia apenas como uma mancha azul sem identificação, como se ninguém tivesse achado necessário batizá-lo. Os moradores o chamavam de formas diferentes, dependendo da geração. Alguns diziam o Lago Velho, outros apenas ali, mas todos sabiam exatamente de qual lago se tratava. A trilha ao redor era bem cuidada. Bancos de madeira surgiam em pontos estratégicos, sempre voltados para a água. Havia lixo? Pouco. Havia sinal de descuido? Nenhum. Era um lugar respeitado, quase preservado, à distância. Quem se aproximava da margem sentia algo curioso. Não medo, não perigo. Uma espécie de pausa interna, como se o corpo por conta própria reduzisse o ritmo. Respiração mais lenta, passos mais cautelosos. A sensação de que o próximo movimento precisava ser escolhido com cuidado. E então vinha o limite. Não havia mudança brusca na água, nenhuma diferença visível entre a parte rasa e a mais profunda. Ainda assim, todos paravam no mesmo ponto, quase sempre sem perceber. A linha invisível. Crianças chegavam até ali correndo e desaceleravam. Adultos estendiam o pé e recuavam. Animais bebiam da água, mas nunca entravam. Ninguém ensinava isso. Ninguém explicava. O comportamento simplesmente se repetia. O primeiro registro de alguém entrando no lago não foi um acidente. Não foi descuido. Foi escolha. O homem se chamava Samuel. Morava ali desde sempre. Pescava nas margens, conhecia as trilhas, observava as mudanças do nível da água ao longo do ano. Não era imprudente. Não buscava atenção. Naquele dia estava quente demais. Samuel caminhou até a beira, tirou os sapatos
e deixou os pés tocarem a água. Sentiu o frio subir pelas pernas, um frio intenso, mas limpo, como água de nascente. Deu mais um passo. E outro. Quem o observava de longe percebeu algo estranho. O lago não se mexia ao redor dele. Não havia ondulação, nem reação visível à entrada do corpo. Samuel mergulhou. Ficou submerso mais tempo do que o normal. Não de forma alarmante, mas o suficiente para causar inquietação. Quando voltou à superfície, respirava com dificuldade. Não parecia ferido. Não parecia em pânico. Apenas diferente. Saiu da água devagar. Sentou-se na margem. Olhava para o lago como quem tenta reconhecer um lugar que já conhecia. "Está tudo bem?" Alguém perguntou. Samuel assentiu. Demorou alguns segundos para falar. "Tem algo lá embaixo", disse. "O quê?" Ele franziu a testa. "Não sei, mas não é um lugar." Ninguém entendeu. Samuel foi embora cedo naquele dia. Não voltou ao lago. Não comentou mais sobre o mergulho. Quando perguntavam, desviava o assunto. Naquela noite, porém, algo mudou. Samuel acordou com a sensação clara de estar molhado. Não o corpo, algo por dentro. E, pela primeira vez desde que se lembrava, teve dificuldade de reconhecer os próprios pensamentos, como se parte deles tivesse ficado no lago e algo do lago tivesse vindo com ele. Antes de o lago ser calmo, ele era movimentado, não por barcos ou turistas, mas por gente comum. Lavavam roupas na margem, buscavam água, pescavam, nadavam nos dias quentes, as crianças entravam rindo, os adultos ficavam mais perto da borda, era um lugar vivo. Até que, lentamente, isso mudou. Os mais antigos lembravam do primeiro sinal. Não foi uma morte. Não foi um desaparecimento. Foi uma mudança no som. A água deixou de fazer barulho. Não secou, não ficou parada, mas perdeu aquele ruído baixo e constante que corpos d'água costumam ter. O som de algo se movendo por baixo. O lago ficou silencioso demais. Foi nessa época que começaram os relatos estranhos. Gente que nadava até o meio e voltava dizendo que havia se sentido observada por baixo, não ameaçada, avaliada. Pessoas que mergulhavam e, ao emergir, demoravam para reconhecer onde estavam. Um homem saiu da água perguntando por um nome que ninguém conhecia. Nada grave o suficiente para afastar todos. Ainda, o verdadeiro ponto de virada veio com Elisa. Elisa era jovem, forte, excelente nadadora. Crescera naquele lago. Conhecia cada variação do fundo, cada mudança de temperatura. Num fim de tarde comum, entrou na água sozinha e nadou em direção ao centro. Não voltou. Procuraram por dias. Vasculharam o fundo, arrastaram redes. Mergulhadores vieram de fora. Nada. Sem corpo, sem roupas, sem sinal. Mas, a partir daquela semana, o lago mudou de vez. A superfície ficou mais lisa, o reflexo mais nítido, a água mais fria, mesmo nos dias quentes, como se estivesse preservando algo. Alguns juraram ouvir vozes à noite, não gritos, chamados suaves, gente sendo chamada pelo nome, mas de forma errada, sílabas trocadas, entonação estranha. Foi então que alguém percebeu algo impossível de ignorar. O nível da água não variava mais. Chovesse ou não, seca ou enchente, o lago permanecia igual, como se não dependesse mais do que vinha de fora. Os mais velhos começaram a evitar nadar, depois a evitar entrar, depois a evitar falar. Criaram explicações simples. É perigoso, é fundo demais, é melhor não. E isso bastou, até que Samuel entrou e trouxe consigo a prova silenciosa de que Elisa não havia simplesmente desaparecido. Porque na noite seguinte ao mergulho, Samuel sonhou com alguém tentando sair do lago, não nadando, subindo, mãos emergindo da água, não para pedir ajuda, mas para empurrar algo de volta para dentro, um reflexo distorcido no espelho da superfície.
um rosto que ele reconhecia sem lembrar de onde. Quando acordou, tinha certeza de uma coisa: o lago não afogava as pessoas, ele trocava. E quando Elisa entrou, algo finalmente encontrou o que precisava para ficar completo. Samuel não contou a ninguém sobre o sonho. Tentou convencê-lo de que era apenas culpa, medo tardio. O tipo de imaginação que surge quando alguém quebra uma regra antiga, mesmo sem saber que ela existia. Mas os sinais começaram a aparecer cedo demais para serem ignorados. Na manhã seguinte, Samuel foi visto caminhando em direção ao lago, não para entrar, mas para observar. Ficou ali parado por horas, olhando para a superfície lisa, como se esperasse algo emergir. Quando voltou para casa, trouxe consigo um detalhe estranho. Os pés estavam molhados, não de água visível, de algo mais frio, como se a umidade tivesse atravessado a pele. Com o passar dos dias, pequenas mudanças se acumularam. Samuel passou a esquecer palavras simples, nomes de objetos, caminhos que conhecia desde criança. Não de forma brusca, era um desgaste lento, quase educado. Em troca, lembrava de coisas que nunca vivera. Uma casa perto da água que não existia mais. Um quarto escuro, frio, onde o teto parecia se mover. Um medo constante de ser puxado para baixo, mesmo estando em terra firme. Outros começaram a notar. Samuel evitava espelhos, não porque visse algo errado neles, mas porque demorava a se reconhecer. Foi então que o lago começou a devolver outras pessoas, não fisicamente, mas em fragmentos. Uma mulher que passou a sonhar com afogamento sem nunca ter entrado na água. Um garoto que, ao tocar a superfície com a mão, começou a gaguejar não por nervosismo, mas como se estivesse tentando falar com pulmões que não eram os dele. E sempre o mesmo padrão. Quanto mais alguém se aproximava demais, mais o lago parecia aliviar algo, como se estivesse distribuindo peso. Samuel voltou à margem numa tarde silenciosa, sem aviso, sem testemunhas. Entrou apenas até os joelhos. A água reagiu dessa vez. Ondulações suaves se espalharam, não para fora, mas para dentro, como se o lago estivesse respirando. Samuel sentiu uma pressão no peito, não sufocante e invasiva, uma sensação de algo tentando se ajustar ao espaço interno. Ele saiu rápido, cambaleando. Deitado na grama, ofegante, percebeu algo terrível. Já não sabia dizer quais pensamentos eram dele e quais haviam sido devolvidos pelo lago. E então veio a certeza que o fez evitar o lugar desde então. O lago não devolvia pessoas inteiras. Ele devolvia o que não conseguia manter submerso. E aquilo que ficava, continuava aprendendo. Quando os rumores começaram a circular fora do tom de superstição, a cidade reagiu como sempre reage, com medidas práticas. Não falaram em maldição, não falaram em troca, falaram em segurança. Instalaram placas discretas ao redor do lago, nada alarmista, apenas avisos genéricos. Água profunda, nado não recomendado. Era o suficiente para justificar o afastamento e ignorar o motivo real. Por um tempo, funcionou. Mas Samuel sabia que o lago não se importava com placas. Ele observava a distância. Não se aproximava mais da margem. Não porque tivesse medo de cair, mas porque sentia algo diferente agora. Uma espécie de atenção contínua, como se o lago soubesse quando ele pensava nele. A prefeitura decidiu ir além. Drenagem parcial. Era uma ideia simples. Baixar o nível da água, expor o fundo, tornar o lago menos convidativo. Resolver o problema com máquinas, tubos e relatórios. No primeiro dia, nada aconteceu. No segundo, a água começou a voltar, não lentamente. Não por infiltração, ela simplesmente se recompunha. As bombas funcionavam. Os medidores confirmavam. Ainda assim, o nível permanecia o mesmo. Os técnicos ficaram confusos, repetiram medições, revisaram equipamentos, culparam erro humano. Na terceira noite, um dos operadores foi encontrado sentado à beira do lago,
completamente seco, repetindo uma frase em voz baixa. Não cabe tudo aqui. Ele não se lembrava de como chegar ali. As tentativas cessaram depois disso. Cercas nunca foram instaladas. Não por falta de verba, mas porque ninguém conseguia decidir exatamente onde colocar. Las sempre pareciam erradas, fora de lugar, como se o lago recusasse qualquer limite físico. Enquanto isso, Samuel piorava. Passou a escrever nomes em cadernos. Alguns conhecidos, outros não. Nomes que apareciam em seus pensamentos com a mesma clareza dos próprios. Um deles se repetia mais que os outros. Elisa, não como lembrança, como presença. Samuel começou a ouvir água à noite, não correndo, não batendo, apenas o som suave de algo se movendo em profundidade, como um corpo ajustando posição depois de muito tempo imóvel. Foi quando ele entendeu o erro da cidade. Eles estavam tentando fechar o lago, quando o lago precisava ser equilibrado, porque algo ali embaixo estava pesado demais. E quanto mais tentavam conter, mais o lago procurava dividir o peso. Samuel voltou ao lago antes do amanhecer. Não contou a ninguém, não deixou bilhete. Sabia, de alguma forma, que explicações só criariam resistência e o lago não reagia bem à resistência. A água estava lisa demais. Nenhuma brisa, nenhum inseto tocando a superfície. O mundo parecia suspenso, como se aguardasse. Samuel parou na mesma linha invisível onde todos sempre paravam. Dessa vez, não sentiu arrepio, sentiu alívio. Ele compreendia agora o que o lago fazia. Não era fome, não era malícia, era equilíbrio. O lago guardava aquilo que não encontrava lugar em quem vivia ao redor dele. Medos herdados, culpa antiga, histórias interrompidas, pessoas que não tiveram tempo de terminar o que eram. Elisa não havia sido punida. Ela havia sido necessária. Samuel entrou. A água subiu pelas pernas, fria e clara. Não houve resistência, nenhuma força puxando. Apenas a sensação precisa de encaixe, como quando algo pesado finalmente encontra apoio. Ao mergulhar, ele viu, não imagens soltas, não visões caóticas. Viu camadas, corpos que não estavam mortos nem vivos, consciências suspensas, mantidas juntas por algo que precisava de coerência. O lago não era fundo, era largo demais por dentro. E no centro, Elisa, não como estava quando entrou, mas como precisava estar agora, serena, estável, parte do todo. Ela não falou, não precisou. Samuel entendeu o pedido. O lago precisava de alguém que entrasse sabendo, não por acidente, não por curiosidade. Alguém que aceitasse ficar para que outros pudessem ir. Samuel sentiu o peso sair do peito, as memórias confusas se alinharem. Aquilo que não era dele escorreu lentamente para fora, enquanto algo essencial permanecia. Na superfície, o lago reagiu pela primeira vez em décadas. Ondas suaves se espalharam. O reflexo se quebrou. O som da água voltou. Horas depois, um pescador passou pela trilha e parou. Surpreso, duas crianças nadavam perto da margem. Riam, espirravam água. Entravam sem medo. O lago parecia normal. Samuel nunca foi encontrado. Não houve busca. Não houve notícia. Porque, curiosamente, ninguém sentiu falta dele. Mas desde aquele dia, quem entra no lago sempre volta inteiro. E às vezes, ao anoitecer, quando a superfície fica lisa demais outra vez, alguém jura ver duas sombras no fundo, não tentando subir, mas mantendo tudo no lugar certo. O lago continuou ali, bonito, limpo, tranquilo. Agora, pessoas nadavam, crianças brincavam. O som da água voltou a fazer parte do lugar, como se sempre tivesse estado ali. Para quem chegou depois, nunca houve nada errado. Mas os mais antigos perceberam. O lago ficou estável demais. Nunca transbordava, nunca secava, nunca parecia vazio. E,
Em noites muito quietas, quando a superfície ficava lisa como vidro, alguns juravam ver sombras imóveis no fundo, não se movendo, não subindo, sustentando. Ninguém comentou, porque no fundo todos sentiam a mesma coisa, mesmo sem saber explicar. Enquanto alguém permanece no lugar certo, o lago devolve todos os outros. E isso é o máximo de paz que certos lugares permitem. Talvez seja porque você entende esse tipo de história. Talvez porque já percebeu que alguns lugares não querem ser usados, querem ser mantidos. Se gostou dessa narrativa, curta o vídeo para que mais pessoas encontrem essas histórias que ficam na cabeça e se inscreva no canal, porque existem outros lugares assim: casas, árvores, estradas, rios, todos esperando alguém olhar tempo suficiente para perceber o que realmente são. Comente: você entraria nesse lago? Ou sentiria que não foi feito para você? A próxima história já está esperando.